Bom, deixo vocês em boas mãos com o nosso companheiro Marcos Juver, que vai fazer o estudo da noite de hoje. Se quiser sentar ali. Tá. Bom, gente, boa noite. Eu não sei se é a primeira vez que vocês vêm a uma segunda-feira de estudos aqui na casa no Carnaval. Portanto, quem está pela primeira vez aqui, não se assuste pelo quantitativo, que é esse mesmo, em torno de 50 a 60 pessoas. Mas o mais importante de nós estarmos aqui, não é por causa do quantitativo, da preocupação que a casa tem em relação a isso, não. É em função do que a Ana acabou de falar, da metodologia que nós, espíritas, adotamos durante esse período do Carnaval. Lembrando que o Carnaval, como ela mesmo falou, é uma festa, uma festividade. O que nós vamos colocar aqui é a forma como nós iremos colocar o nosso pensamento nessa atividade. Como nós iremos entender esta festividade como espíritos imortais que nós somos e com aquela bagagem que nós trazemos lá daquele homem velho, que dificilmente ainda saiu da nossa memória espiritual. E o apelo da carne, nesse período, se faz presente. O porquê da importância dos polos, dos 91 polos que a Ana falou aqui. Em um livro que nós vamos comentar bastante aqui, eu vou deixar para apresentar esse livro daqui a pouco, fonte básica da nossa pesquisa, e que todo carnaval eu vou melhorando essa pesquisa, sempre colocando alguma coisa nova, um plus. Pelo lápis do Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda nos avisa da preocupação de nós, espíritos ainda imperfeitos, brutalizados com a matéria e com a ignorância, deixar levar pelas tentações do mundo material. Portanto, vocês já sabem aonde eu vou chegar com esse título aí, né? Nós vamos falar do Carnaval, sim. E por isso, preocupados com o que acontece nesse período de apenas 4 dias, a Federação Espírita Brasileira e outras federativas, no nosso caso a CERJ, sempre se preocupou, principalmente com os jovens, daí a criação da Comerge, que é a confraternização das mocidades espíritas do Rio de Janeiro, de colocar essa garotada estudando Evangelho, falando de Jesus nesse período. Acontece que aqueles jovens das primeiras Comerges cresceram. E houve a necessidade, então, de fundar polos também dentro das casas espíritas para atender aqueles que já não tinham mais idade para ir na Comerge, que agora eram pais, né? Alguns senhores e senhoras que já não tinham mais como ficar 4 dias dentro de um polo de Comerge. Foi criado, então, o ENEF, o Encontro Estadual da Família Espírita. Esse é o nosso 24º. A nossa casa sempre esteve presente desde o primeiro encontro. Com qual objetivo? Aí que eu vou chegar no livro do Divaldo. Isso só foi revelado por esse livro, que é da década de 80. Antes já existia esse trabalho, mas a gente não sabia. Quem conhece o Campo de Santana, conhece o Campo de Santana. Bem no centro do Rio, bem no olho do furacão, né? Ali é o olho do furacão. E desde sempre, a gente não pode dizer quando começou esse trabalho, Bezerra, já com alguma antecedência, isso não começa na sexta-feira ou sábado de Carnaval, com alguma antecedência, ele e vários voluntários espíritos organizam no Campo de Santana um campo avançado de atendimento médico espiritual para aqueles que desencarnam de forma violenta no Carnaval. Isso foi revelado nesse livro, pela primeira vez na década de 80. E acredito que esse trabalho já é antigo. Então, a importância das casas espíritas estarem abertas no período de Carnaval, não precisa estar fazendo ENEF, não, mas abrir como a gente abriu aqui à noite. Mesmo que o quantitativo seja de 50 pessoas, não importa. É de que a casa espírita aberta
vai trazer para a nossa casa e para as outras espíritos que serão encaminhados por essa equipe de Bezerra, e também nós estaremos doando lá para o campo de Santana, como se fosse um duto invisível, ectoplasma para auxiliar a equipe de Bezerra no tratamento desses que irão desencarnar nesse período, sendo que amanhã é o período mais sério, que é o último dia. Eles sempre avisam, é amanhã que a gente tem que estar atento, porque a mídia não noticia isso. A mídia não noticia, só que no caso é muito grave, principalmente suicídios que ocorrem nessa época. Existe um código de ética na mídia que não pode falar sobre isso. A quantidade de suicídios é muito grande, abortos, assassinatos, crimes odientos, sem falar das consequências que o carnaval pode ter para aquele que ainda está meio desequilibrado espiritualmente falando. Por isso que os amigos espirituais falam, toma cuidado no carnaval. Pode brincar? Pode. Você pode estar em qualquer lugar. Pode estar em qualquer lugar. Mas cuidado com o pensamento. É o pensamento que vai dar o que André Luiz chama de hálito mental, aquela atração magnética, atraindo para si espíritos bons ou ruins, de acordo com o seu pensamento. E há 15 dias atrás, há 3 semanas atrás, eu tinha prometido naquela palestra de segunda-feira que eu iria terminar essa palestra hoje. Quem estava aí naquela segunda lembra que a gente falou da influência espiritual dos espíritos na nossa vida. E eu prometi terminar isso hoje. De que forma isso vai acontecer? Porque é tudo pelo pensamento, pela influenciação mesmo mental. Portanto, os amigos espirituais advertem, minutos de prazer podem trazer séculos de sofrimento. Minutos de prazer podem trazer séculos de sofrimento. Isso não é para meter medo em ninguém não, viu? Carnaval não tem problema nenhum. O problema são os nossos pensamentos, nossas tendências, aquilo que nos apetece e aquilo que faz com que o amigo obsessor se aproxime de nós, porque estamos na mesma faixa vibratória. O carnaval não tem problema nenhum, mas como você brinca o carnaval, aí está o problema. Então, vamos iniciar, porque essa frase, a carne é fraca, é uma frase de Jesus, que Mateus sinalizou no capítulo 26, versículo 41. Só que os homens parece que não entenderam a importância da mensagem de Jesus, porque na verdade quem é fraco, e ele vai falar isso, aliás, ele coloca isso nas entrelinhas, e depois nós vamos poder dissecar, ele vai deixar bem claro que quem é fraco não é a carne, é o espírito. A carne não pensa, a carne não tem reflexo, não tem pensamento, é o espírito que raciocina, e é ele que vai fazer o certo ou o errado, vai escolher a porta larga ou a porta estreita. Então não venha com desculpa, porque a carne é fraca, não, é você como espírito imortal que é ainda fraco, não sabe discernir ainda para você o que é bom e o que é ruim, e as consequências do seu ato e até mesmo do seu pensamento. Não precisa fazer nada efetivamente, fisicamente, não. Só o pensamento já pode trazer graves consequências. Então, disse Jesus, está em Mateus, e voltando o Senhor para os seus discípulos, achou-os adormecidos e os advertiu, dizendo, aí Jesus veio a dizer, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós não entendemos a mensagem. Assim sendo, em Romanos, vemos algo bem semelhante, e que complementa. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então os prazeres ainda nos apetecem, as ostentações, que hoje não basta ter, né?
Hoje não basta ter, tem que ostentar, tem que dizer que tem. Então isso vai fazendo com que o teu redor esteja repleto de espíritos que ainda necessitam de tal coisa. Precisam estar dentro daquela vibração extremamente negativa e pesada, e a gente sente isso quando está do lado de uma pessoa, mesmo que você não conheça, mas você sente as vibrações ruins, se sente mal, mal-estar súbito. Ao contrário, quando você está ao lado de uma pessoa amorosa, isso acontecia muito quando quem estava ao lado do Chico, que é um exemplo bem perto nosso, de 2002, né? Foi quando ele desencarnou, aos 92 anos. Até 2002 ele estava aqui com a gente, e a gente sentia, quando chegava perto, aquela vibração de amor, de carinho, o perfume de Sheila envolvendo o ambiente. Tem casas que a gente entra e não quer sair mais, mas tem outros, você passou da soleira, já tem mal-estar, ânsia de vômito, dor de cabeça. Alguma coisa está errada ali dentro, e está. E com a sua sensibilidade, você percebeu isso. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, onde ele fala das penas futuras, segundo o Espiritismo, ele diz textualmente assim: se a ação do espírito influi no cérebro, deve igualmente influir sobre outras partes do organismo. O espírito é, assim, o artífice do seu próprio corpo, que ele modela, por assim dizer, apropriando as suas necessidades e a manifestação das suas tendências, inclusive na área do cérebro, do intelecto. Todo o perispírito é envolvido por essa lei, todo o perispírito. E por isso, o obsessor, sabendo disso, ele vai usar, como nós falamos naquela segunda, a vítima, entre aspas, como um verdadeiro médium para se aproveitar dos prazeres que ele também tem. Aí nós citamos do caso aqui da dependência química, em especial do álcool, como isso é realizado. E chegando à área do carnaval, o período do carnaval, nós vamos levar para esse lado também, como isso acontece. Isso, todos os slides que nós vamos mostrar aqui, não é o Marco Juver que está falando, é baseado nesses dois livros aqui, que nós já citamos aqui algumas vezes, em especial Nas Fronteiras da Loucura, que é onde traz essa informação lá do centro da cidade, onde Bezerra tem esse campus de trabalho, né, montado lá no Campo de Santana. E o outro também do Divaldo, também do Manuel Filomeno, que é quase um complemento, é esse aqui, Entre Dois Mundos. Esse daqui vai falar quase todo ele. Eu acho que o Afrânio também comentou isso numa segunda-feira, que ele também falou do carnaval. E ele comentou também esse livro aí. Esse livro praticamente fala do carnaval. São as atividades de socorro a encarnados e desencarnados desenvolvidas por uma grande equipe espiritual, né, que é montada por Bezerra de Menezes, sob o comando dele. Isso em 82, quando saiu o livro, a gente ficou sabendo disso aí. Mas bem antes já tinha isso. Porque o problema não é do final do século XX. Vem lá de trás. Vem da época de Roma, vem da época da Grécia, e vem da época dos persas, e daquelas tribos extremamente primitivas, que cultuavam o Deus na mudança das estações do ano, comemorando a chegada da primavera, o solstício de inverno, comemorando então aquele momento de transição entre as estações do ano e as festas que deram nome, principalmente em Roma, né? Aliás, as bacanálias romanas, que não é nenhum palavrão, a origem etimológica é exatamente as consequências nefastas daquilo que o carnaval, naquela época, carnevale,
do latim a carne de nada vale, tudo era permitido. E vocês estão entendendo o que eu estou falando. Isso em Roma, hein? Isso em Roma. Então isso não é de agora. As falanges inferiores se aproximam tremendamente da terra nesse período. Exatamente o contrário do que acontece no Natal. Quando até no período de 25, 26, 27 de dezembro, aquela falange crística de Jesus está aqui conosco. E o clima é totalmente diferente desse que a gente está vivendo agora. Parece que a gente sai na rua, parece que a gente tem um poder sobrenatural, tudo posso fazer hoje, tudo pode ser realizado. Algo estranho, né? Uma sensação de comando. Não, eu posso fazer isso, quero fazer aquilo. Não quer atenção de ninguém, você que quer dar ordem, você que quer comandar. Eles estão aí, e a gente estudou isso no nosso estudo de segunda. Eles envolvem numa nuvem de espíritos que sempre nos envolveram, para o bem ou para o mal. Daí a importância dessa casa estar aberta. E no livro Entre Dois Mundos, nós colocamos aqui, contém o relato de socorro espiritual a trabalhadores do Evangelho, não só espíritas, cristãos, que também caem nas armadilhas, encarnados que passam por grandes perigos. E muitos são evitados, porque a equipe de Bezerra está atenta e protegendo. Bom, voltando aqui. Novamente, no céu e inferno. Kardec diz, há tendências viciosas que são evidentemente inerentes ao espírito. Trazemos isso lá do nosso passado delituoso. A dependência química, ela tem essa grande ajuda quando o espírito não consegue ainda se libertar daquelas tendências que ele traz lá de trás. Todos os excessos cometidos podem ser e são prejudiciais ao espírito, todos eles. Outras parecem antes resultar do organismo, e por isso acredita-se que acarretam menos responsabilidade. Tais são as predisposições à cólera, à preguiça, à sensualidade, à raiva, ao ódio, e nós já sabemos que isso afeta o nosso corpo diretamente. Cada mazela dessa, de raiva, cólera, ataca um órgão específico do nosso corpo, o que pode até provocar um desencarne antes do nosso período programado, que não deixa de ser um suicídio involuntário. Principalmente nas drogas, na dependência química, que abrevia consideravelmente o tempo de vida do encarnado. E por isso que ele é considerado no mundo espiritual um suicida. A televisão, por exemplo. O espírito desencarnado, tal qual aquele dependente químico, isso nós falamos bem naqueles slides que eu falei do álcool, ele está desencarnado, está com o perispírito dele, e ele vai continuar a gostar de beber, de fumar, de se drogar, só que agora ele não tem a capacidade de pegar uma seringa e enfiar na veia, ele não tem mais a capacidade de pegar um copo e beber. Então nós falamos aqui, quem está lembrado deve recordar, que literalmente ele vai se utilizar de um médium para beber com ele, para fumar com ele, se drogar com ele. Porque fora do corpo ele continua igualzinho como era antes. E deixamos bem claro aqui, a morte não muda nada. O espírito vai continuar a ser, no mundo espiritual, o que era e o que fazia aqui. E se ele gosta do crack, da cocaína, ele vai continuar precisando, até que um dia ele seja encaminhado a uma casa como a nossa, em que nós temos trabalhos com esses espíritos que sofrem ainda de dependência química. E muitos vêm na nossa reunião mediúnica pedir ajuda. E outros nem sabem que desencarnaram.
nem sentem a sensação de que eu estou morto. Espiritualmente falando, que o corpo morre, o espírito não. Ele não sabe de nada disso. Ele quer a cocaína. Ele precisa ainda daquilo. E no carnaval a mesma coisa. Quem gostava do carnevale, das orgias do carnaval, nessa frequência mais baixa, moralmente falando, vai continuar. E como é que ele vai fazer? Eu não posso segurar no copo, não posso segurar a seringa, não posso pegar o controle remoto da televisão. Eu vou me filiar junto àquele que pensa como eu, que gosta das coisas que eu gosto. Por isso que nós colocamos bem claro, vai ter o auxílio de um médium, que somos nós, que sem perceber, vai ser comandado pelo obsessor para beber, se drogar, muitos deles. E nos blocos da rua, aí veio um exemplo que o nosso querido Caetano Veloso cometeu. Uma música do Caetano tem um erro doutrinário tremendo. Em determinado momento, a música diz que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Para nós espíritas, a gente sabe que isso não é verdade. Também vai quem já morreu. O cara gosta daquilo. E a gente não... Ainda bem que a gente... Nem todos são médios videntes. Senão você viria naquele bloquinho de 200 pessoas, quase 1000 espíritos ali, misturados ali, que gostam daquilo, precisam daquilo e querem se locupletar. Então, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. E vai mesmo, e vai mesmo. A gente não vê, mas eles estão ali. Dá mole para você ver o que acontece contigo, naquele miolo ali, lá no ninho ali, daquela confusão ali. O que é que vai acontecer? Se você não está atento, no orar e vigiar. Você pode estar em qualquer lugar. Jesus ia em qualquer lugar. O Chico ia em qualquer lugar, pessoal. Depende como está o teu pensamento. Depende como ele está. Ninguém está proibindo de nada. Tem que ter responsabilidade. E os espíritos são inteligentes, vai ver, esse cara não está com nada, vou procurar outro que gosta do que eu gosto, até que ele vai encontrar. Porque somos nós que convidamos os obsessores a estar do nosso lado. Ele está lá fora, andando lá, mas de repente ele para numa casa, vê aquela discussão, aquela bebedeira, aquela briga. Opa, esse ambiente está ótimo para mim. E ele vai porque a gente abre a porta para eles entrarem. Nós convidamos eles a entrarem na nossa casa. E na televisão é a mesma coisa, ele não consegue pegar o controle, então ele vai te influenciar mentalmente. Bota naquele canal, vai beber, bebe. Aí você, sabe, uma forma involuntária, vai na geladeira, pega uma, não, bebe outra. Portanto, ninguém bebe sozinho, ninguém se droga sozinho. E no exemplo da televisão, a influência negativa que vem da mídia, e está acontecendo isso terrivelmente, somente nos noticiários sanguinolentos, que não tem a mínima necessidade de ser assim, e você puxa para um outro canal, vem tudo a mesma coisa. E parece que a família brasileira está tendo prazer de ver aquilo. Já liga lá no RJ para saber quantos morreram hoje, quantos ônibus pegaram fogo, quantos bancos foram assaltados. Já fica lá esperando começar o jornal para ver isso. Olha o padrão vibratório, olha a programação da TV minutos antes de você ir dormir. Nas discussões tolas e bobas que acontecem no teu lar, minutos antes de ir dormir. Quando vocês dormem, vocês já estudaram aqui, o espírito sai do corpo. E quem vai estar lá do lado te esperando? Aquele irmãozinho que está se locupletando com você. Vem comigo. Aí no dia seguinte você acorda com dor de cabeça, mal-estar, ânsia de vômito, dor na barriga. Não sei o que está havendo comigo, parece que eu tive um pesadelo. Claro que teve. Você foi lá nas profundezas do umbral. Porque você quis e você o convidou. Então, olha a vigilância nas orações antes de dormir,
a boa leitura antes de dormir. Quem tem preguiça de ler, pega lá o radinho, bota na Rádio Rio de Janeiro, ouve uma prece, uma palestra que está sendo feita lá. Agora, com a internet, a gente tem a oportunidade de ter várias rádios espíritas no Brasil inteiro. Sempre tem uma palestra legal para ouvir, uma prece, uma conversa sadia à luz da doutrina para elucidar os nossos pensamentos. Então, não vamos cair nas armadilhas dele, pessoal. Vamos ser mais espertos do que eles, porque eles são muito inteligentes, muito mesmo. Então, o advento da televisão trouxe para a intimidade doméstica do lar altas cargas de informações que nem sempre podem ser digeridas com facilidade, propiciando se assistam programas portadores de carregadas mensagens negativas, filmes apelativos, sanguinolentos, noticiários idem, coisa que não vai fazer bem a você. Então vamos melhorar a nossa sintonia ou a nossa faixa vibratória, porque esse é um problema que o Divaldo nos trouxe nesse livro, Nas Fronteiras da Loucura, em relação ao que acontece nesse momento do carnaval no plano atmosférico da Terra. Até chegar um ponto que, certa vez, Divaldo, fazendo uma palestra em relação ao carnaval, nesse período de carnaval, nessa área que vai do Rio até a Bahia, vista dos pontos mais altos do espaço, olhando para a Terra, a atmosfera terrestre, somente nesses dois estados, Bahia e Rio de Janeiro, e um pedacinho lá de São Paulo, extremamente enegrecidos pela densidade baixa dos nossos padrões mentais, dos miasmas mentais que irradiamos nesse período de carnaval, e num país que será coração do mundo, pátria do Evangelho. Bom, a gente sabe que o carnaval um dia vai acabar. Num padrão de regeneração, depois para um planeta de felicidade, isso vai acabar. Quem gosta de carnaval, infelizmente eu tenho que avisar que um dia, não nessa encarnação de vocês, mas um dia vai acabar sim, porque o padrão vibratório não será mais permitido tal coisa. Ou que o carnaval tome uma outra formatação que não é essa que a gente vê hoje. Então isso é o Manuel Filomeno de Miranda narrando o que ele está vendo lá no plano dele. Logo depois que eu retornar à vida espiritual, percebi haver em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas, como um vórtice, que envolviam desde as mais condensadas próximas da área física até as mais sutis, distanciadas do movimento humano da crosta. São vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais, como eu falei, dos habitantes do planeta que de alguma forma sofrem condensação perniciosa. E o Divaldo repete sempre isso. Os miasmas mentais, as vibrações, aquilo que a gente está pensando e que desejaria fazer, vendo aquelas imagens que vêm pela televisão ou pelo noticiário. É uma onda extremamente compacta, mas tão densa que dificilmente os espíritos conseguem atuar com facilidade. É como se fosse um escudo. Interessante isso, hein? No Brasil, pessoal. No Brasil. E aí surge, naquela ânsia de pular o carnaval com os prazeres mais loucos possíveis, o que eles chamam de obsessões coletivas, onde você nem percebe que está sendo instrumento do obsessor. Estou falando isso dos casos mais densos, mais graves. Então eles afirmam, nesse período instalam-se lamentáveis obsessões coletivas que entorpecem multidões, dizimam existências, alucinam valiosos indivíduos que se vinculam a formosos projetos dignificadores. Eles se aproveitam desse momento para tirar do caminho do bem
desviar do caminho do bem. Aquele que tinha um grande potencial de sucesso, principalmente no campo da moral, da ética, dos valores para com a sociedade. E aí o cara vai se perdendo. Às vezes começa aí, nesse período. Outra ainda, nas fronteiras da loucura, porque esse está no livro Entre Dois Mundos, essa mensagem. Esse aqui é quase a mesma coisa, o Manuel falando já no livro Nas Fronteiras da Loucura, que saiu antes daquele outro. Existe aqui na Terra uma justificativa para o evento, como existia há 3.000 anos antes de Cristo, ou na época romana. Interessante, há sempre uma justificativa para que você se sinta convencido que tem que participar daquilo. A necessidade de descarregarem-se as tensões e recalques, segundo alguns estudiosos do comportamento e da psique, vários psicólogos falam isso, vários terapeutas falam isso, e Bezerra confirma nesse livro, faz com que você aproveite. Opa, são 4 dias de liberdade. Eu posso fazer o que eu quiser. Carnevale. Carnevale. Eu posso fazer o que quiser e ninguém vai me proibir. Aí os excessos acontecem. E às vezes não acabam da melhor maneira, dando trabalho e preocupação para aquela equipe de Bezerra lá no Campo de Santana. Todo ano tem. Leiam esse livro, quem não leu ainda. Leiam esse livro. Alguns talvez não vão conseguir ler até o seu final, que é um livro forte, mas mostra toda a realidade, toda a verdade nesses 4 dias e algum pouquinho depois, né? O carnaval não vai acabar na quarta-feira, não. Alguns esticam até sábado. Na Bahia dizem que dura ainda mais 2 meses, né? 2 meses ainda na Bahia. Bom, falamos de população invisível, né? Falamos de população invisível. O que é que o Manuel Filomeno tem para falar sobre isso? A população invisível, ao olhar humano, era ele olhando, ele vendo isso acontecendo, nos blocos, nas ruas. Era maior do que o dos encarnados. Olha o que eu falei, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu, e numa quantidade muito maior do que aqueles encarnados que ali estão. Esse é o problema, eles não andam sozinhos, andam em bandos. E para atrair a pessoa, a vítima, é mais fácil de convencê-la. Disputavam entre si a vampirização das vítimas. Eles não precisam da vítima para beber, se drogar, praticar sexo exacerbado. Então ele usa a vítima num processo de vampirização, que André Luiz explica isso muito bem no livro chamado Libertação. Outro livro que não é fácil de ler não, hein? Tem que começar mesmo lá no nosso lar, ir cadeando, começar logo pela libertação, você vai ter um troço lá. Ele mostra tudo isso, como essa vampirização é feita, e de maneira inteligente, imperceptível. Por isso que o Chico dizia, aquele que bebeu e caiu, não cai sozinho, tem 5 ali com ele, ali também no chão. Estimulavam a sensibilidade e as libações alcoólicas de que participavam. Eles precisam daquilo. E essa época é a melhor época que tem. Tudo liberado. Opa, é aí que eu vou. Só perde para as festas de Ano Novo, na virada do ano, que é um mini carnaval, né? Nas viradas do ano já está acontecendo as coisas que acontecem no carnaval também. Ingeriam drogas, ele via o desencarnado ingerindo drogas, utilizando dos comparsas do corpo físico. E a gente sabe como é que eles fazem isso. A gente falou isso segunda-feira, mas quem não estava aí eu vou repetir.
O desencarnado, ele te dá um abraço de perispírito com perispírito, envolvendo todo o teu corpo somático, como se fosse um abraço de um polvo, envolvendo totalmente e sugando as libações alcoólicas que saem pelos poros da pele. E se droga e sim bebece com ele. Nunca estamos sozinhos. Outra informação sobre a população invisível, não acabou aí não. Se interligam a desmandos e orgias lamentáveis, que a gente já pode imaginar como é que vai acabar isso. Muitas vezes em casos de aborto. Muitas vezes. Ou de assassinatos. Até suicídios. Uns magotes desenfreados atacavam os burlescos transeuntes, transmitindo-lhes induções nefastas. Vai, faz isso, vai lá, mexe com ela, mexe com ele, provoca. Davam início assim a processos nefandos de obsessões demoradas. Lembra que eu falei no início? Minutos ou segundos de prazer levam séculos de sofrimento. Misturavam-se espíritos de aspecto bestial e lupino. Isso no livro Libertação também mostra muito bem isso. O processo de licantropia, onde o espírito desencarnado, extremamente sendo subjugado pelo obsessor, pelo comando do obsessor, ele vira um lobo. Você é uma loba, e o perispírito se transforma num lobo, num animal, numa fera, a comando do obsessor dele. Então, espíritos de aspecto bestial e lupino, verdugos e técnicos de vampirização do tônus sexual, em promiscuidade alarmante, realizam isso com inúmeros encarnados. A orgia chamada coletiva da Carnevale. Isso é o mundo espiritual falando, hein? Isso é o mundo espiritual falando, nos alertando. Daí a importância de estarmos aqui hoje, quem chegou e tem que ouvir tal coisa, para se policiar, para se educar, ou passar isso adiante lá fora. É claro, se a gente falar isso em praça pública, coisa que o espírita não faz, o espírita não faz proselitismo, mas se a gente falasse isso lá fora, o pessoal ia rir na nossa cara, ainda mais na época de carnaval, iam dar gargalhadas. Continuando, como é que o espiritismo esclarece tal coisa? Como é que o espiritismo... Aliás, o espiritismo nunca vai... e os amigos espirituais superiores nunca vão dizer para você o que você tem que fazer. Eles respeitam tremendamente o teu livre-arbítrio. Eles vão explicar como estão dizendo aqui. E depois eu vou... Se você está achando que está pesado, eu vou botar o que Emmanuel e André Luiz falam, hein? Aí você vai ver o que é pesado. As palavras de Emmanuel e André Luiz. Eles estão dizendo o que acontece, as consequências. Ah, mas os jovens, né? Ah, eu posso, porque eu sei como eu posso parar. Eu sei até onde eu posso ir. São esses as primeiras vítimas. Então, o que é que o Espiritismo diz sobre o Carnaval? Isso é uma página de Pedro Herbert, um artigo que ele escreveu no Jornal Espírita de São Paulo, lá de Ribeirão Preto. Que o pensamento altera o meio, atrai pensamentos semelhantes, aquela frequência de rádio, né? Você está numa frequência e eles vão captar. Opa, aquele cara é do nosso, hein? Vamos para lá, vamos lá, vamos para lá. Vamos na casa dele, olha lá a festa que ele está fazendo, vamos lá, vamos lá. Aquilo está no ar. Esse hálito mental que o André Luiz fala, sai do nosso pensamento como um imã atraindo ao nosso redor espíritos bons ou ruins, dependendo da nossa índole, do que a gente gosta.
Pensamento atrai pensamento. Então tem um ditado popular que diz que diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Na doutrina é diferente. Diga-me o que pensas, que eu te direi com quem andas. O pensamento atrai esses espíritos, encarnados e desencarnados. Aí vem as consequências nefastas. Manuel só colocou alguns, eu só separei alguns também. Tem mais de 20. O que é que acontece, então? Depois que o carnaval acabou, a realidade, ela é amarga, né? Moléstias graves se instalam em oportunidades como essas. A AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Comportamentos morais se alteram sobre o assodar dos apetites desmedidos. A sua característica como ser humano, como espírito, que estava em processo de crescimento, muda. As pessoas não te reconhecem mais. A aparência até muda um pouco. Fica relaxado, porque se vê envolvido por aqueles que te obsediaram e não vão te largar com facilidade, não. Eles vão querer perder a fonte de sustentação deles, fluídica deles. Distúrbios afetivos surgem após tais ilusões, dentro do lar, na família. Casais que você dizia, eu jurava que isso nunca iria acontecer, mas que no carnaval. Homicídios tresvariados, suicídios alucinados, paradas cardíacas. O cara está 4 dias na rua sem comer, beber, só bebendo. Beber, que eu digo, água ou algum suco, só na cachaça, na cerveja, se drogando. 4 dias direto. O que é que vai acontecer? Paradas cardíacas por excesso de movimentos e exaustão de forças. Vai amanhã, no final da noite, nos postos de saúde, ver quem está lá, nos hospitais do Rio. Quem estão lá? Esses casos aí. Desencarnação por abuso de drogas, overdose, que pode ocorrer. Porque nesse período ele fica mais maleável na mão do obsessor. E ele perde a noção. Porque o jovem diz, eu sei quando parar, mas não sabe não. O obsessor fala mais alto que ele. Porque nesse estágio, ele já passou do estágio de fascinação. Ele já está no estágio de subjugação. Quando vira uma marionete, um fantoche na mão do obsessor. Aí nesse estágio não tem mais jeito não. Quer dizer, tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Eurípides dava jeito. Botava lá nos porões do colégio Allan Kardec e os próprios alunos do colégio ajudavam Eurípides no processo de desobsessão. Levava tempo, porque na subjugação leva tempo. Na fascinação, nem tanto. Na obsessão simples, nem tanto. Mas na subjugação, o tratamento é complicado. Aí eu falei de Emmanuel, né? Vou começar com Emmanuel, depois eu boto o André Luiz. Emmanuel tem 2 opiniões sobre o carnaval sérias. Ação altamente meritória seria de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistência social aos necessitados de um pão e de carinho. Futuramente isso não vai ter mais, né, gente? Carnaval vai acabar, então todo esse dinheiro canalizado, e que alguns dizem que é necessário, até para o turismo é necessário. Olha, vamos ser sinceros, não tem criança aqui. Vamos ser sinceros, lá fora, quem já estudou turismo, trabalha com turismo, sabe que a propaganda no Brasil do carnaval envolve até abuso sexual infantil. Venda sexual infantil. Vai lá no Brasil, é mole, é fácil. Essa é a propaganda que corre lá fora, principalmente na Europa, nos países nórdicos.
Vai lá, é molinho, vai se dar bem. Então não sejamos ingênuos. Isso acontece sim. E se tirasse esse dinheiro do carnaval e investisse em programas sociais, acho que não haveria tanto problema social, miséria, como a gente vê, descaso. Esse momento que a gente está vivendo é um momento de transição planetária, onde ainda há necessidade de acontecer tais coisas para que possamos nos posicionar para uma encarnação futura aqui mesmo nesse planeta, ou para retirar aqueles espíritos que não aproveitaram a oportunidade reencarnatória para se convencerem que precisam melhorar e que têm uma oportunidade de reencarnar nesse planeta. Não irão mais. Irão para um outro planeta, um pouco mais inferior que a Terra, e lá irão dar continuidade à sua evolução espiritual. Aqui não mais, porque agora acabou o tempo deles. Por isso, tudo isso que a gente está vivenciando aqui na nossa comunidade, em matéria de violência, de terror, o medo se instalando na nossa casa, mas vai acabar, pessoal. Isso vai acabar. Outra de Emmanuel, mais forte, essa é forte. Nenhum espírito equilibrado, ele está falando para a gente, hein? Nós nos consideramos espíritos equilibrados, hein? Nenhum espírito equilibrado, em face do bom senso, que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer a apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Eu repito, podemos estar em qualquer lugar, mas fazer apologia e falar que aquilo é indispensável, é primordial, que a festa nunca poderá acabar. Bom, está achando que está complicado para vocês? Olha, André Luiz, o espírita, agora é para você mesmo, o espírita deve afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval. Foi bem explícito, hein? Inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, fartura, tudo que é excesso prejudica. Desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. Parece que o homem é o mesmo. Parece que aquela turma da velha Roma, da Grécia, está todo mundo aí. Só mudou o cenário, né? A paisagem é outra, tem tecnologia, mas parece que os homens são os mesmos. Isso no livro Conduta Espírita. E o Afrânio citou isso aqui também, do Valdo e do Chico. Com isso, pessoal, a gente está tentando mostrar aqui as consequências do abuso. Ninguém está condenando nada. Você tem o direito de fazer o que quer, o que deseja. O livre-arbítrio é teu, mas um segundo de prazer pode levar séculos de sofrimento. Reflitam nisso. E muita paz a todos. Obrigado.